Então, me fala. Você diz assim para Deus: Senhor, meu Pai, eu tô pronto. Pode mandar, manda a bênção, manda o novo de Deus. E lá no fundo você sabe que você está pronto, que você já foi restaurado e que está tudo bem. Mas o novo não chega. Vem prova sobre prova e o novo não chega e a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês eh, uma coisa muito importante que aconteceu com o povo quando entrou na Terra Prometida. Quando o povo de Israel ele entrou na Terra Prometida e acampou, na verdade a gente percebe o quê? Que eles atravessaram o Rio Jordão, eles entraram na Terra Prometida, mas eles não tiveram a Terra Prometida de imediato. Eles entraram e ainda permaneceram em acampamento por um bom tempo, até eles irem tomando posse de cidade em cidade, né? Inclusive, a primeira cidade que eles tomaram posse, que foi Jericó, ela foi totalmente destruída, né? E eles nem puderam habitar ali naquela cidade, continuaram habitando em acampamento. Então você para e pensa, meu Deus, eu ainda não entrei na Terra Prometida, minha vida não mudou, mas eu não entendo porque eu sei que eu estou pronta, eu sinto como se eu estivesse na Terra Prometida. E de fato você está. Se Deus já te chamou a atravessar o Rio Jordão, você já entrou na Terra Prometida e ainda não mudou, está tudo ok, porque é assim mesmo. É, a gente acha que vai cair tudo nas nossas mãos, pelo menos eu achava assim, né? Ah, eu já fiz tudo que o Senhor mandou, estou aqui posicionada, atravessei o Rio Jordão, andei por fé, larguei as tendas, e cadê que a bênção não chega, não corre atrás de mim? Mas uma coisa a gente precisa saber, meu povo, que a gente tem que entrar em batalha. É sobre batalha, né? Em declaração, profetização, renunciando, repudiando. O povo, quando entrou na Terra Prometida, não caiu as cidades edificadas nas mãos dele de mãos beijadas, não. Eles tiveram que avançar em batalha, em ordem de batalha, conquistando cidade após cidade. E aí é preciso entender uma coisa muito importante nesse processo. A gente diz assim, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto. O que está pronto em você, em mim, em todos nós, é o Espírito. A gente vê aqui na passagem, eu vou ler algumas passagens com vocês, né? Mateus 26, 40 a 41. Então Jesus voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E falou para eles, né, assim, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é aí, nessa questãozinha, nessa bendita questão, que a gente ainda não está tomando posse, né? Quem ainda diz, eu estou pronto, mas não chega, não vem a bênção, o novo. É nessa questão, o seu espírito está pronto, mas a alma ou a mente está caindo, né? Na tentação. E o que é essa tentação? A gente pensa no primeiro momento que a tentação tem algo a ver com dinheiro, é, com poder, com corrupção, com sexo, né? Alguma coisa na área sexual. Mas quem já passou bem forte no deserto e fez o processo de restauração, essas coisas assim mais evidentes, o inimigo ele não consegue nos pegar, né? Então ele vai pegando nas sutilezas. E é muito importante estar atento. Como é que você pode perceber qual é a tentação que você ainda pode estar caindo e por isso que ainda não chegou o novo, você ainda não tomou posse, né? A gente vai conversar mais sobre essa questão. Mas pensa só, quando a gente entra no deserto, a gente entra para ser tratado, não é assim? Primeiro, o tratamento que a gente leva, né, o primeiro de todos, é voltar a andar nos caminhos do Senhor, né? Voltar a ser obediente a Deus. Mas você vai perceber que, além disso, existem coisas específicas em cada um de nós que Deus vai tratar. Por exemplo, no meu caso, foi a submissão, né? Eu era uma falsa submissa. Eu achava que eu era submissa, mas eu
zero submissão, né? Eu dizia sim, senhor, e quando virava as costas, fazia tudo do meu jeito, na minha cabeça, no meu entendimento. Então, até o senhor me mostrar essa questão da falsa submissão, eu entender, e eu achar que eu já estava sendo submissa e nada disso. Eu dizia sim, senhor, e virava as costas e ia fazer do meu jeito, na minha situação. E toda vez eu dizia, meu senhor, mas eu já estou pronta, eu já estou em santidade, já estou andando nos seus caminhos, e por que que o novo não chega? O que é que está acontecendo? É porque eu continuava caindo na tentação da falsa submissão. E aí o senhor foi me mostrando isso em detalhes, em detalhes. A gente vê aqui, ó, mais um pouco à frente, em Coríntios, 1 Coríntios 10, 12, 13. Aquele, pois, que cuida está de pé, né? Que acha que está de pé. Não, então meu espírito está pronto, eu acho que eu estou de pé. Olhe para que não caia. Que não caia em quê, pessoal? Não caia em tentação. Então, para a gente não cair em tentação, nós precisamos o quê? Estar vigilantes e orando. Orando a Deus, pedindo a Deus para estar revelando a gente. E aí você vai identificar no seu processo de deserto o que o Senhor veio tratar com você, né? Especificamente, além da obediência a Deus. O que é que ele veio tratar em você especificamente? Qual foi aquela coisa que ele tinha que endireitar, que era crucial na sua vida, que você continuava caindo na tentação, né? E aí você vai identificar que você ainda continua caindo nessa tentação, de forma muito sutil, mas ainda continua caindo. É preciso estar vigilante e orando, né? Aí ele fala assim, ó, não veio sobre vós tentação, cuide o que acha que está de pé, cuide para que não caia, porque não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel, Senhor. Gente, declare sempre isso. Senhor, eu sei que tu és fiel e que não vai deixar eu ser tentado acima do que eu posso suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar e passar pela tentação ileso. Você vai passar assim, a tentação assim do seu lado e você só vai-te embora, Satanás, com tua tentação da minha vida. E não vai cair em tentação, você vai manter firme, a sua alma firme, a sua mente firme, porque o seu espírito está pronto. Falta a sua alma estar alinhada. Alinhar a alma, você alinha a mente, a alma ao seu espírito, e alinha o seu espírito ao Espírito Santo de Deus, né? E aí, dentro de tudo isso, eu venho trazer aqui o contexto do povo que estava entrando, já estava dentro da terra prometida, mas ainda não tinha tomado posse das terras, né? E aí a gente vem aqui para Josué, Josué 7, a partir do 10. O Senhor Deus respondeu a Josué: levanta-se, porque por que você está aí desse jeito com a cara no chão? Porque eles tinham guerreado contra Jericó e tinha dado tudo certo. Foi aquele show majestoso que Deus deu, as muralhas caindo, sem eles nem tocar nas muralhas, aquele poder de Deus descendo. E aí eles achavam que estava tudo maravilhoso, que ia ser batalha atrás de batalha, ia ser vitória. Sendo que o Senhor tinha orientado que tudo em Jericó era consagrado à destruição, tinha que ser destruído, ninguém podia pegar em nada. Apenas as partes preciosas, os metais preciosos, né, que poderiam ir para o templo do Senhor. Mas todo o resto, a cidade inteira ia ser consagrada à destruição. Tudo, animais, pessoas, tudo. Até a própria cidade foi incendiada. Sendo que uma pessoa chamada Cã, ele pegou algumas coisas da cidade e guardou para ele, né, uma capa, algumas coisas que ele achou de valor, né, então ele caiu na tentação, ele se corrompeu, permitiu ser corrompido, pegou aquelas coisas que era consagrada à destruição, que deveria ter sido destruída ou entregue ao templo do Senhor, e ele guardou para ele enterrou dentro da casa dele. Olha só que coisa terrível, né? E a gente acha que isso só aconteceu lá no povo de Israel, sendo que a gente está caindo em tentação sempre, gente. E aí, quando eles foram para a segunda batalha, eles perderam feio. Foram mais de 30 mil hebreus, né, judeus israelitas mortos nessa batalha, na segunda batalha, porque o Senhor não estava mais com eles. Então aí Deus diz assim: por que você está aí, Josué, chorando com a cara no chão? Levante-se. O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram, e por causa delas
Mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Não podem. Olha só. Fogem dele porque agora eles mesmos estão consagrados à destruição, condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto: israelitas, vocês estão guardando alguma coisa que eu mandei destruir. O que é que você ainda está guardando que Deus mandou destruir? Você não vai conseguir vencer nenhuma batalha, mesmo estando pronto, mesmo o seu espírito estando pronto. Se você ainda estiver guardando alguma coisa que Deus já mandou destruir, não adianta ir para outra batalha, para outra prova. É preciso primeiro destruir, renunciar, dizer não para toda tentação, para tudo que o Senhor já mandou guardar, desculpa, jogar fora, destruir, mandar embora. Então, enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Olha só, eles já estavam na Terra Prometida, já tinham feito uma vitória poderosíssima, né? Primeiro tinham atravessado um Rio Jordão a pé seco, dentro da Terra Prometida já, derrubado os muros de Jericó, e agora eles não podiam resistir, continuar vencendo e tomar posse das cidades de verdade onde eles iriam morar, né? Então, é preciso que você peça a Deus a revelação do que você ainda está carregando com você, que tem que ser destruído. No meu caso, eu tive que destruir a minha falsa submissão, entregar totalmente, e estou aqui passando nessa situação, nessa prova, né, com a glória de Deus será a minha última prova, e a gente passando firme e forte, negando totalmente a tentação de ser insubmissa, de não me submeter à vontade de Deus. E aí também tem outras coisas além disso, que é a questão do que você está retendo com você, que Deus já mandou destruir, Deus já mandou ir embora, que Deus já disse não faz parte do novo. Isso é coisa do passado e tem que ser deixado para fora, para trás, queimado, destruído, cortado, jogado fora. Então você pode pensar, ver algumas coisas, questão de documentos antigos, coisas que você está guardando, é apegado, que isso tudo está lhe prendendo no passado, um passado que você já não pertence mais a esse passado. Às vezes pode ser roupas, objetos, peças da sua casa, coisas que estão consagradas à destruição e você está guardando dentro da sua casa. Às vezes você nem sabe, mas pode aquilo ali estar consagrado às trevas, né, ao inimigo, de alguma forma. E você está guardando, retendo dentro da sua casa, dentro do seu território, das suas posses, algo que está consagrado à destruição. E se está com você algo que é consagrado à destruição, você também está consagrado à destruição. Então é importantíssimo que você entre em oração ao Senhor, perguntando: Senhor, o que eu tenho que mandar embora? O que é que eu tenho que destruir? Além das coisas físicas, né, que está dentro da sua casa, dentro das suas posses, também dentro do seu coração. O que está dentro do seu coração que ainda está se corrompendo, que ainda está caindo em tentação, que você tem que destruir, que você tem que mandar embora, aniquilar de uma vez por todas. E aí, com relação à questão das coisas físicas que está dentro das nossas posses, quando o Senhor foi apontar para o povo de Israel onde que estava a questão, ele mandou o povo ir se apresentando de família em família, de tribo em tribo, de família em família, e depois de líder em líder, cada chefe de família, né, até chegar, aí o Senhor ia passando todas as tribos, aí o Senhor dizia, não é essa, não é essa, não é essa. Aí disse, era essa. Se não me engano, era a tribo de Judá. Aí depois pegou as famílias da tribo de Judá e foi passando por Josué, até o Senhor dizer, não é essa, não é essa, não é essa, é essa. Aí o Senhor ia eliminando e apontando qual era, até chegar à pessoa que fez que reteve, né? Que pegou as coisas. Então, quando você for passar a limpa na sua casa, você vai assim, você vai por cômodos. Senhor, eu estou aqui agora no meu quarto, vou vasculhar todas as gavetas, os armários, tirar tudo do lugar. O Senhor vai me apontando o que é. E aí você vai passando o olho. E quando você for passando o olho, o Senhor vai dizendo, ó, é isso aqui, ó, tira isso da sua casa. Isso aqui pode ficar, isso aqui tem que sair. Aí você vai para a cozinha, para os armários, para as gavetas, vai para a sala, para os armários, para as gavetas, vai abrindo tudo, tirando tudo do lugar.
Eu moro hoje numa casa alugada. Quando eu cheguei aqui na casa alugada, tem uns armários que já vem na casa, né? Aqueles bem grandes, que é do chão ao teto. E a parte de cima, quando eu cheguei com mudança, eu só fui colocando as coisas nos armários e aí a gente vai na correria do dia a dia, vai ficando, né? E aí eu não dei uma boa olhada nos armários. E aí quando o senhor veio falando comigo sobre isso, sobre eu dar uma geral na casa, colocar muita coisa para fora, né? Doar as coisas que eu não usava. Às vezes a gente tem roupa que faz mais de ano que não usa, já passou todas as estações e não usou e tá guardando a roupa para quê, né? Ah, pro dia que eu emagrecer, pro dia que eu engordar. Olha, a gente tem que entender que a gente tem que viver a nossa realidade o aqui e agora. O dia que sua realidade mudar, o Senhor vai dar o que você precisa naquela ocasião. Se, por exemplo, quando o meu novo chegar, eu vou emagrecer, maravilha. Naquele momento, o Senhor vai dar a condição de você comprar as roupas de magra. Então, se está guardando coisas do passado, olha, joga fora, destrói, doa, vai embora. Enfim, aí eu fui vasculhar a casa, ver o que tinha que ir embora, o que tinha que sair, o que tinha que doar. E aí, olhando, tirando as coisas do lugar, no armário, a parte lá de cima, lá no finalzinho, encontrei uma mala preta, fechada, tipo aquelas malas de executivo, mas era uma mala assim, tipo um caixote de madeira, coisa mais tensa, assim, estranha. E ela era totalmente fechada, com chave, e eu não tinha chave para abrir, eu não sabia nem o que tinha lá dentro. Eu não pensei duas vezes, menino, peguei aquela mala, saí correndo de casa, levei ela para fora e joguei fora. E aí, vasculhando mais ainda, em cima encontrei uma revista tipo Playboy da vida, de pornografia. Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, meu Senhor, meu Deus, não acredito que estava aqui na minha casa, não. E aí peguei aquela revista também, saí correndo, coloquei para fora da minha casa, joguei fora e mandando tudo que estava junto aqui com aquilo ali, mandando embora também, expulsando tudo da minha casa. Então, assim, coisas que estavam dentro da minha casa já há um bom tempo, que eu nem sabia que estavam ali, que nem eram minhas, mas estavam ali. Então é importante que você faça essa vasculhada toda na sua casa, em tudo que leva seu nome, seu carro, empresa, e vai com o Senhor. Senhor, o que é para sair, o que é para ser destruído, e vai tirando tudo. Tudo isso é consagrado à destruição anátema, mas se tiver com você ainda, você não vai poder resistir. O inimigo vai vir contra você e vai lhe derrotar. E mais ainda também as tentações que ainda estão lhe vencendo. Né? Então é importante que você entenda o que ainda está lhe vencendo, que está fazendo sua alma cair, sua mente cair. Porque o seu espírito está maravilhoso, está pronto, glória a Deus por isso. Mas a alma está caindo, a mente está fraquejando e só o Senhor pode revelar a você onde que está esse X da questão, né? E aí você olha lá para o seu deserto, o início do seu deserto, o que que o Senhor apontava em você que tinha que ser tratado, que tinha que ser corrigido. Muito possivelmente ainda é isso que você está caindo de uma forma sutil, mas ainda está caindo. Né? Então, pessoal, eu oro a Deus que esse vídeo aqui chegue a todas as pessoas que precisam ser consolidadas na Igreja de Cristo, que estão nesse momento de estou pronto, mas não estou conseguindo receber o novo. Estou pronto, mas não estou conseguindo. A bênção não está chegando. Já estou dentro da terra prometida, mas não entendo porque ainda estou morando em acampamento. Então, tem que fazer essa limpeza, né? A purificação que o Senhor pede, né? A santificação. O Senhor quer perfeição de nós. Senhor. É perfeição, não adianta. Não adianta 99%, Ele quer perfeição. E se Ele espera a perfeição da gente, é porque a gente pode ser perfeito sim. Se a gente não pudesse ser perfeito, ele não esperaria nem a santidade, nem a pureza, nem a perfeição. A gente pode ser perfeito em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo a gente consegue alcançar a perfeição que Deus espera de nós. Né? Óbvio que a gente sabe que no dia a dia a gente vai ter os tropeções, né? Mas sempre se arrependendo e voltando para o caminho. Né? E até o final dos tempos, com a glória de Deus, alcançaremos a perfeição que é tão sonhada, né? A nossa plena glorificação. Então, ora a Deus para que você possa, que Ele revele a você o que é anátema na sua vida, o que está consagrado à destruição que ainda está na sua vida, no seu coração, na sua mente, o que está consagrado à destruição que tem que sair, que está na sua casa, que está na sua empresa, que está no seu carro,
que está nas suas posses, que está em alguma coisa que leva seu nome. Eu oro a Deus que Ele revele a você agora, em nome de Jesus Cristo, tudo que tem que ser destruído, tudo que tem que ser renunciado, tudo que tem que ser negado, tudo que você tem que botar para fora e nunca mais permitir que entre. Ora a Deus agora que revele a você em nome de Jesus Cristo e que você vá com toda a coragem e ousadia de quem agora está com a presença plena de Deus e vai comer os seus inimigos como pão, porque a proteção dele se foi e o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.